Nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre decisão, tá? É, Como que uma decisão pode mudar a sua vida espiritual. Como assim? Se de repente você vê que a sua vida está travada, sua vida espiritual, você não consegue, por exemplo, avançar na fé, você não consegue fortalecer a sua fé, fortalecer o seu espírito, você, de repente, você até frequenta uma igreja e, enfim, você já está um tempo lá, mas mesmo assim tu vê que você não consegue se desenvolver, você ainda tem maus pensamentos, você ainda tem depressão, você ainda tem sentimentos de rejeição, enfim, ainda tem coisas que te perturbam, coisas que ainda te atormentam. E você já está um tempo, já tem um tempo que tu conhece a Deus. Por que será que isso acontece, tá? Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu, está acontecendo, na verdade, na igreja onde eu frequento. Eu frequento a Igreja Universal. Mas vamos lá. Tem dois jovens. Esses dois jovens, eles são irmãos, tá? O jovem um, ele chegou antes do outro irmão, que eu vou chamar de jovem 2. O jovem um chegou na igreja, já estava acho que quase que um ano na igreja, eu acho. Porém, ele chegou lá com pensamentos depressivos, de tirar a própria vida, pensamentos de rejeição, de abandono, de sofrência e tal. É normal você chegar assim na igreja. Só que o tempo que ele já estava na igreja já era quase um ano, já era tempo suficiente para que ele passasse a reconhecer Cristo. Tipo, poxa, Deus fala que ele faz nova todas as coisas. Deus fala para não ficar olhando para o passado. Tem várias palavras que fala, que Deus fala que ele lança nas costas dele, ele lança para trás aquilo que já aconteceu. Ou seja, caminhar para frente. Vida que segue. Ah, sofri rejeição, sofri, sei lá, na infância. Esquece. Esquecer não, né? Esquecer não. Que esquecer é só se você bater a cabeça, né? Mas é você lembrar, você pode lembrar daquilo, mas aquilo não te afeta mais, entende? Ou seja, vamos seguir para frente. A Bíblia fala sobre isso. Tem outra passagem que fala: não vos lembreis das coisas passadas. Então, assim, e aí, esse jovem, eu conversando com ele, e aí ele falava sobre isso, que ele não consegue não lembrar do passado, ele sempre fica lembrando, sempre vê os mesmos pensamentos e tal, tal, tal. E isso ele já há mais de um ano. Mais de um ano. Eu tava conversando recentemente com ele. Tá bom. Aí chegou o irmão dele na igreja. Chegou esse ano, depois de. O irmão dele chegou depois dele. Esse segundo jovem chegou depois do jovem um. Depois de cerca de 8 meses. Um ano, acho que já. Quase um ano, o irmão dele chegou depois. Só que tem duas diferenças. O irmão dele, ele teve. Ele é uma pessoa que tem mais determinação por conta própria. Tipo, já faz parte da personalidade dele. Ser um cara mais determinado, um cara mais decidido, um cara que está disposto a fazer o que precisa ser feito para conseguir mudar. Já o irmão um não. E o que que acontece? O jovem 2, que é o segundo irmão, chegou depois do outro irmão que chegou já há bastante tempo. Resumindo, em cerca de 8 meses, o irmão dele se batizou nas águas, aprendeu muito, amadureceu muito sobre a fé, sobre o espiritual e recebeu o batismo com o Espírito Santo, ou seja, recebeu a presença de Deus dentro dele. E o irmão um, que já estava, que hoje eu acho que já vai fazer 2 anos que ele está na igreja, e até agora nada. Ele continua ainda com os mesmos pensamentos, com os mesmos problemas. O irmão 2, o jovem 2, o irmão dele, chegou depois dele e também chegou com problemas na vida. E ele mudou.
Jesus conseguiu transformar a vida dele e não transformou a vida do irmão que já estava na igreja há mais tempo que ele. Ou seja, aqui a gente aprende algumas coisas. O fato da pessoa estar na igreja não significa nada. E outra coisa, Jesus só consegue fazer a mudança na sua vida se você se permitir. Porque tem até uma passagem que fala lá em João capítulo 14, versículo 21. E o Senhor Jesus, ele fala sobre isso, sobre a decisão. Ó, João 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, que guarda, aqui está se referindo àquele que obedece, aquele que guarda para dentro de si e obedece. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Ou seja, meu Pai vai cuidar dele, vai proteger ele, vai conseguir ajudar ele. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, o poder de Cristo, a transformação que Cristo causa na vida de alguém, só acontece, só se manifesta se essa pessoa obedece a palavra de Deus. E a palavra de Deus, nesse caso específico, tem as passagens que eu falei. A Bíblia fala sobre a gente não ficar olhando para trás, que foi o que eu falei no início. Tem uma passagem que diz: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. No caso desse irmão que já estava há um tempo na igreja, eu conversando com ele recentemente, né, eu fui atender ele e tal, para saber como estava o espiritual dele. E aí ele falou isso, ele falou: cara, eu sempre venho esses pensamentos, eu sempre fico lembrando e tal. Mas assim, você ouvindo assim, talvez você até pensa: os pensamentos vêm e a gente não tem controle dos pensamentos. Sim, é verdade. A gente não tem como falar: não vou pensar nisso. Não tem como, mas você pode. Se vem um pensamento, você tem o poder de rejeitar aquele pensamento. Se vem um pensamento: cara, eu fui rejeitado na minha infância. Você tem duas escolhas. Ou você fala: tá amarrado. Deus faz nova todas as coisas. Eu não vou ficar lembrando, eu não vou ficar pensando nessas coisas. Tá doido? Isso é uma forma de você rebater aquele pensamento. A outra forma é: eu fui rejeitado. Caraca, poxa, eu fui rejeitado na minha infância até hoje. Eu ainda sinto essa dor em mim. Ou seja, você fica se fazendo de vítima, se fazendo de coitado. Mas, Marquinhos, tu não sabe o que me aconteceu e tal. Cara, Deus, ele também reconhece isso, tá? A Bíblia fala que Deus, que o Espírito Santo é o Consolador. O Senhor Jesus falou: não vos deixarei órfão, eu enviarei o outro Consolador. Ou seja, o Espírito Santo é um Consolador. Mas também, o mesmo Senhor Jesus teve momentos que ele agiu de uma forma que, por exemplo, ele não passou a mão na cabeça das pessoas. Teve um acontecimento que os discípulos do Senhor Jesus não conseguiram expulsar um demônio de um jovem. E o Senhor Jesus foi e falou assim: ó geração incrédula, até quando estarei eu convosco? Ou seja, até quando vocês não vão ter fé? Eu não vou estar aqui sempre com vocês. Entendeu? Porque ali o Senhor Jesus estava ali na terra de forma física, né? Jesus estava aqui em forma de homem, de carne e osso, e eles meio que dependiam do Senhor Jesus, entendeu? Eles não conseguiam, por conta própria, eles irem lá e conseguir expulsar um demônio. E o Senhor Jesus falou isso, ou seja, não passou a mão na cabeça dos discípulos. E depois que o Senhor Jesus foi, ele deixou o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, o Espírito dele. As mesmas coisas que ele fazia, o Espírito Santo também faz com a gente. E faz até melhor. Foi o que o Senhor Jesus falou, que depois dele haveria obras ainda muito maiores do que ele já fez. Hoje em dia, naquela época lá, o Espírito Santo, ele não era dado às pessoas porque o Senhor Jesus estava ali. Para que o Espírito Santo viesse e pudesse entrar dentro de alguém, o Senhor Jesus tinha que sair.
tinha que sair, o Senhor Jesus tinha que voltar para o céu e o Espírito Santo descer. E aí, então, as pessoas meio que dependiam fisicamente do Senhor Jesus. Elas tinham que estar perto do Senhor Jesus para que elas conseguissem resolver os seus problemas, entre aspas, tá? Hoje em dia não, hoje em dia, aonde você estiver, você tem o Espírito Santo com você, você pode ter, entende? Então, assim, no caso desse jovem, desse irmão que já estava na igreja há um tempo, e eu atendendo ele estava sempre lembrando do passado, sempre lembrando do passado. E a Bíblia também fala que houve lugares, principalmente em Jerusalém, que Jesus não conseguiu fazer milagres por causa da incredulidade daquele povo. Ou seja, toda vez que você fica se lamentando, você está deixando de crer na palavra do Senhor Jesus. Que ele fala que faz nova todas as coisas. Ele pode restaurar a sua vida, ele pode te dar um ânimo de volta, entende? Então, assim, o que a gente aprende com esse vídeo? Com essa história, esse ensinamento? A primeira coisa é a decisão. Para você conseguir transformar a tua vida, para você conseguir não mais ficar pensando, sabe, ficar remoendo o passado, decisão. Você precisa decidir. Inclusive tem também um outro jovem lá na igreja que, inclusive, eu tô também trabalhando com ele e tal, ajudando ele. E ele estava passando, não sei se ainda tá, porque tem um tempinho já que eu não falo com ele, mas eu tô ali, eu vou continuar trabalhando com ele. Mas ele falou, cara, eu tô com, enfim, com vício, depressão, ansiedade, mas eu tô lutando contra isso e já tem um mês e tal, que eu tô bem e tal, que eu não tô recaindo. Aí ele foi e falou assim, cara, eu quero andar nos caminhos de Jesus. Olha a diferença. Ele está decidido a andar nos caminhos do Senhor Jesus e ele já está conseguindo vencer ansiedade, depressão, ou seja, decisão. Enquanto esse outro jovem 1, em nenhum momento eu ouvi ele falar isso. Não, cara, eu quero mudar, cara, aí, esses pensamentos vêm, eu fico sofrendo com rejeição e tal, esses pensamentos de rejeição que não sei o quê, mas olha, eu tô decidido, cara, eu não aguento mais. Não, em nenhum momento eu não ouvi ele falar isso. Ele sempre falando que, sabe, sempre se vitimizando. Em nenhum momento falando, eu quero mudar, a partir de hoje eu quero mudar. Não teve isso. Entende? Então, assim, se também está acontecendo isso com você, você deve pensar sobre isso. Será que eu fico remoendo? Será que eu fico me martirizando? Será que eu mesmo fico colocando a faca assim, ó, no meu peito e eu mesmo me rejeitando? Enfim, se você olhar o que o Senhor Jesus passou, por exemplo, isso aqui é a melhor coisa que você pode ter na vida, que você pode ler. Quando você vê, por exemplo, um exemplo, rejeição. O Senhor Jesus foi rejeitado. Tem até a passagem, eu vou ver se eu consigo achar aqui, para não demorar. Cara, mostra que o Senhor Jesus, tudo que a gente passa, o Senhor Jesus já passou. Rejeição, traição, humilhação, ele era desprezado. Não sei se eu vou conseguir lembrar aqui. Mas enfim, é sobre isso. É sobre isso. É você reconhecer que o Senhor Jesus já passou por tudo que você já passou. E quando você olha para Ele, eu não vou dizer que a vida fica mais fácil, tá? Aqui, ó, Isaías 53, versículo 3. Só para você ter uma ideia. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Ou seja, ele era desprezado, humilhado. As pessoas viam o Senhor Jesus e ficavam com vergonha. As pessoas não fizeram caso dele algum. E aí fala, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, o oprimido. Mas ele foi ferido
por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, Senhor Jesus passou por muita coisa. Tudo que você imaginar, o Senhor Jesus, ele foi rejeitado. Ele teve também momentos de tristeza, de angústia. Ele não queria morrer na cruz. Ele chorou, suou. Ele suou sangue. Enfim, e quando você olha para isso e você fala, cara, ele passou por isso. Aí lá, quando ele ressuscitou, ele vai e fala assim, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, eu sou o exemplo. Olha para mim. É muito forte, muito forte. Então, assim, resumindo, é a decisão. Decisão para você conseguir mudar a sua vida, fortalecer espiritualmente, na fé, você crescer e, de fato, você passar a ter um discernimento espiritual, um olhar espiritual, passar a, sabe, reconhecer Deus em tudo. Cara, você precisa de decisão. Não mais viver da forma que você está vivendo, levando a vida dessa forma, com esses pensamentos de rejeição. Não. Decisão. Você precisa disso, tá? E se você gostou do vídeo, se você quer decidir também fortalecer a sua fé, sabe? Aprender como vencer as aflições da vida através da fé, usar os exemplos do Senhor Jesus na prática, eu criei uma aula, tá? Bem específica, uma aula completa, que vai te ensinar do zero como você consegue fortalecer sua fé, vencer as aflições, enfim. Vou deixar o link aqui embaixo se você quiser assistir. É gratuita, tá? A aula. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo.